Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado nessa noite tão linda, tão especial. Amados, nós vamos falar uma mensagem que Deus colocou no meu coração um tempo atrás, que eu estava lendo um trecho na palavra do Senhor e algo me chamou a atenção. Eu falei, que coisa interessante essa palavra aqui, esse versículo aqui. Eu comecei a pesquisar e achei coisas interessantes. Vocês já ouviram, todo celular manda mensagem, sim ou não? Falei agora de mensagem, sim ou não? Sim. Quem gosta de receber mensagens que edificam? Que edificam, né? Todos nós gostamos. Às vezes você recebe uma mensagem de cobrança, sério, né? O banco, olha, o seu cartão de crédito vence dia tal, olha você isso, né? A gente recebe isso aí, a gente recebe todo dia. Telefone, olha a sua fatura, tudo agora as telefônicas mandam mensagens. Agora, quando você recebe uma mensagem de alerta, cuidado, hein? Cuidado com isso. Você fica preocupado, sim ou não? Você toma cuidado, sim ou não? De repente uma mensagem ela pode trazer, ou melhor, te despertar para algo que vai acontecer. No tempo de Jesus não tinha celular, não dava para mandar SMS, mas a pessoa podia mandar mensagens por papelzinho, não é? E hoje nós vamos aprender algo muito importante que está na palavra de Deus, a mensagem da mulher de Potifar, de Pilatos. Eu estava pensando no José agora hoje à tarde, que recebeu uma mensagem também, mas essa é uma outra mensagem. Mensagem da mulher de Pilatos. Quem sabe quem era Pilatos? Quem foi Pilatos? Governador da Judeia. Pilatos era governador da Judeia. Pilatos foi proclamador da província da Judeia, justamente por determinação de Tibério César, que era o César, o imperador de Roma. Pilatos morava em Cesareia, mas como era época da Páscoa, Pilatos pegou a sua mulher e foi para Jerusalém. Pilatos comandava o exército, a força que ocupava Jerusalém. Pilatos tinha poder de mandar matar, de soltar, de fazer e desfazer. Ele tinha poder. Os sacerdotes, os príncipes judaicos, eles não poderiam fazer absolutamente nada, eles tinham apenas que receber ordem de Pilatos. Mas essa mensagem da mulher de Pilatos é muito interessante e nós vamos destacar alguns pontos importantes na nossa mensagem de hoje. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 27, olha que Jesus diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Significa que Jesus pode trazer revelação às pessoas, se Ele quiser. E a revelação é muito importante. Pode ser através de sonho, como pode ser através da própria palavra do Senhor. Então, está escrito claramente, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus que está dizendo isso. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se tiver uma revelação de Deus, então é algo que você tem que entender, se é ou não revelação de Deus, para edificar vidas ou para alertar pessoas. Vamos falar sobre um diálogo fantástico que aconteceu naquela época, que está registrado em Mateus, no capítulo 27, versículo de 11 a 26. Se você tiver a Bíblia aí, você pode acompanhar, se não, você pode acompanhar aqui no telão. Mateus 27, capítulo 11, 26. E diz, depois que Jesus foi preso, que estava no Getsêmani, aconteceu tudo aquilo, Jesus foi levado a Caifás, que era o sumo sacerdote. De lá o sumo sacerdote não resolveu, falou, tem que ir para Pilatos, ele é o governador, é ele que resolve a situação.
Porque a intenção dos príncipes, dos sacerdotes judaicos, era matar Jesus. Eles tentaram matar Jesus desde quando Jesus começou a pregar o Evangelho. Eles perseguiam Jesus de tudo quanto é jeito, mas não conseguiam, até que foi traído por Judas. E diz o texto: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Porque naquela época, naquele momento tão estranho, o pessoal esperava um Messias, um rei. E todo mundo pensava que Jesus era realmente o rei, mas não um rei celestial, não, um rei literal, um rei que ia tomar o lugar de César. Eles pensavam isso. Então por isso que Roma perseguia Jesus. E os sacerdotes também não acreditavam que Jesus era o Messias, que significa ungido de Deus, aquele que estava sendo esperado pelo povo judeu. És tu o rei dos judeus? Quando Pilatos fez essa pergunta, ele fez uma pergunta dizendo: é você que vai assumir o trono da Judeia? Disse-lhe Jesus: tu o dizes. Presta atenção, amados. Jesus não disse: não, eu sou. Jesus disse para o governador: tu o dizes, você que está dizendo isso. Isso deixou o povo, na verdade os sacerdotes que estavam ali naquele tribunal, enfurecido. E diz o texto seguinte: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Quando Jesus disse para Pilatos: tu o dizes, o povo começou a falar mal de Jesus, começou a acusar Jesus, começou a falar um monte de impropérios contra Jesus, mas Jesus ficou quieto. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Pilatos está dizendo: olha, você não está ouvindo o que estão te acusando? E diz: e nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Gente, o governador ficou o quê? Está na palavra, maravilhado. Pilatos ficou maravilhado com a resposta, não, com o silêncio de Jesus. Vamos raciocinar um pouquinho. Quando Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus diz: tu o dizes. Governador, é o senhor que está dizendo isso. O povo começou a blasfemar contra Jesus. E Pilatos diz: escuta, mas você não responde, você não se defende das acusações? Jesus cala-se, fica quieto, levando uma bombardeada de acusações. O que nós temos que pensar nisso, amados? Jesus tinha culpa? Não. Jesus era o Messias? Sim. Aqueles que o estavam acusando, quem eram? Os incrédulos. Hoje nós temos uma massa de pessoas incrédulas que não reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem muitas pessoas que hoje estão desconsiderando o sacrifício de Jesus na cruz. É como que estivesse blasfemando contra ele. Quando deixa de acreditar em Jesus Cristo, é o mesmo que o povo estava fazendo naquela época junto ao tribunal de Pilatos. Então nós temos que pensar e ter consciência de algo na nossa vida. Cremos ou não cremos que Jesus é o Filho de Deus? Cremos ou não cremos que Ele morreu na cruz por nós? Quando a incredulidade toma conta das pessoas e elas não acreditam que Jesus pode resolver as suas questões, as mais difíceis, nós estamos acusando Jesus de falsário. Nós estamos acusando Jesus de mentiroso, porque era exatamente o que esse povo dizia: é mentira, não é rei, não nos representa, não fez nada, não faz nada, é um enganador, é um mentiroso, é isso, é isso, é isso, é isso. A incredulidade das pessoas diante de Deus e diante de Jesus identifica esse povo que maltrataram a Jesus, que desconsideraram Jesus. Por que Pilatos ficou maravilhado? Porque Jesus não
respondeu. Jesus não rebateu. Jesus não abriu a boca e falou: vocês isso, vocês aquilo. Não, Jesus ficou quieto. Sofreu todas as impurezas do mundo sobre ele, porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Pilatos então ficou maravilhado. E na sequência do texto diz: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Era tradição, na época da Páscoa, alguém ser colocado diante do povo, para que o povo escolhesse quem soltaria, se fulano ou ciclano. Então o texto diz claramente que quem escolheria era o povo, quem quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Barrabás, ele era estuprador, assassino, bandido da pior espécie. Terror naquela região. Barrabás era muito conhecido porque ele era realmente terrível. Pior dos bandidos. Foi apresentado então Barrabás. Estava lá, diante do povo no tribunal. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Veja bem a situação de Pilatos, governador, que até então, sentado ali no tribunal, ele tinha poder para libertar quem quer que seja. Mas como era tradição, e a situação lá entre Roma e os judeus era complicada. Existiam muitos tumultos, muitas coisas. O pessoal atacava os soldados romanos. Pilatos às vezes ficou com medo e receio de ter uma decisão que desagradasse a população, porque a situação ali estava meia complicada, estava meio assim, como espécie de revolução. E ali estava um rei, Jesus, considerado pelos romanos rei dos judeus. Porque Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Tu o dizes. O povo já não acreditava que Jesus era o Messias. As pessoas, com exceção de alguns, acreditavam nos príncipes, sacerdotes da Judéia, que esparramou que Jesus era um falsário. Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus Cristo? Porque, olha só, sabia que por inveja o havia entregado. A consciência do governador Pôncio Pilatos, porque sabia que por inveja o havia entregado. Que inveja é essa? Inveja de Jesus? Sabe por quê? Jesus era maravilhoso. Jesus curava, restaurava, edificava, ensinava. Jesus era muito mais sabido, tinha muito mais conhecimento da palavra do que eles. Quando Jesus ia na sinagoga, deixava todo mundo maravilhado. E aqueles sacerdotes, barbudos, cheios com aquelas vestes, não tinham o conhecimento que Jesus tem. Por isso eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus estava conquistando pessoas. Jesus estava conquistando vidas preciosas, ensinando sobre o reino de Deus. E os sacerdotes acusavam Jesus. Então, por inveja. Então Pilatos sabia que por inveja havia o entregado. Para quê? Para algo muito interessante. Agora vem o X da questão, amados. Esse foi o texto que me chamou a atenção. E estando ele assentado no tribunal, ou seja, e estando Pilatos assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, através de uma mensagem: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Barrabás ali, Jesus ali, no centro, no trono, sentado Pilatos, os sacerdotes do lado direito, uma multidão vendo o julgamento. De repente chega um bilhete para Pilatos.
bilhete da mulher dele. Amados, deixa eu pensar, pare para pensar também. Você está numa situação de decisão, de repente recebe um bilhetinho da sua esposa. Amor, não entre nessa questão aí, porque esse homem é justo, e a noite inteira eu sofri em sonho por causa dele. Qual é a sua reação? Não entrar em questão, não entrar na disputa, tomar uma decisão certa, uma decisão correta, porque a mulher passou a noite sofrendo por ele, em sonho, uma revelação de Deus. O bilhete chega, Pilato lê, e tem algumas reações. Qual é o nome dessa mulher? A mulher de Pilatos. O nome dela é Cláudia Prócula. O nome dela é Cláudia, era, né? Cláudia Prócula. Por que essa mulher teve essa revelação? Porque tinha que se cumprir aquela profecia. Por que ela mandou o bilhete? Porque ela ficou incomodada. Porque ela passou a noite inteira sofrendo, porque sabia que algo iria acontecer. Pilatos tinha ali uma decisão crucial: Barrabás, Jesus, e o povo com sede de sangue. O que podemos aprender nesta mensagem de Cláudia, a mulher de Potifar? Nós temos considerações a fazer. Primeira consideração: quem sabe ela teria mostrado ao marido que Jesus estava sendo entregue pelos principais por motivo de inveja. E vocês vão se surpreender no final da nossa mensagem, porque tem uma revelação para fazer muito importante aqui. Presta atenção no que nós estamos falando. Quem sabe ela teria mostrado ao marido que Jesus estava sendo entregue pelos principais por motivo de inveja. Ele entendeu no bilhete: olha, não entre nessa questão, esse povo está querendo matar Jesus por inveja, porque não aceita, porque são invejosos mesmo. Você sabe que a inveja destrói pessoas. Você ter inveja de alguém, você quer a morte da pessoa, porque inveja nada é mais do que querer a morte da pessoa. É estar no lugar da pessoa, é querer a pessoa, estar no lugar da pessoa, os negócios da pessoa, a vida da pessoa, a família da pessoa. Segundo ponto: ou disse a ele que a esperança dos judeus daquela época esperavam o Messias, ungido de Deus. Deu a entender a ele, falou: olha, não mexa não, não deixa, não vai. Esse é o Messias, é ungido de Deus, é o Filho de Deus, que é a esperança do povo judeu. Só que foi o povo contaminado pelos príncipes sacerdotes. Terceiro, quem sabe ela não temia pela própria vida de seu marido por condenar um justo. E ela mandou o bilhete: olha, não entra nessa questão aí, porque esse homem é justo, e eu já sofri a noite inteira por causa dele. Será que ela não falou: vou escrever um bilhetinho para ele, porque temendo pela morte dele, do marido, se houvesse uma revolução, e se o povo realmente não ouvisse o que os príncipes, os sacerdotes queriam, e houvesse uma revolução, e Pilatos seria atacado. Ela pensou na segurança do seu marido, e também na proteção de Jesus. Ela já tinha presenciado tantas condenações injustas e cruéis, como mulher do governador da Judeia. Quantas atrocidades essa mulher viu, quantas pessoas foram crucificadas e ela presenciou, quantos julgamentos de pessoas justas ela presenciou. Que situação! Mas a crueldade foi instalada naquele tribunal. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Amados, veja só como que uma palavra de 2 ou 3 ou 4 pessoas contamina uma multidão. Nós chamamos isso de massa de manobra. Centenas de pessoas ali naquele tribunal, e de repente, Jesus ou Barrabás?
5, 6 gritaram: solte Barrabás, 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 Barrabás. Começa um a falar, o outro falou: Barrabás, Barrabás. E outro cutuca aqui: Barrabás, Barrabás. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás, Barrabás. Pilatos no coração não queria. Pilatos, quando fez essa pergunta, com certeza ele tinha no coração que o pessoal: solte Jesus. Não. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Seja crucificado. E o povo gritando: crucifica-o, 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 crucifica-o. Que farei com Jesus Cristo? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica. E Jesus ali. A Cláudia Prócula, a mulher de Pilatos, mandou aquela mensagem: não entre em questão contra esse justo, porque passei a noite sofrendo por ele. Pilatos tinha com certeza na cabeça o recado da sua mulher. O governador sentiu aquilo e disse: esse diálogo. Porém disse ele: mas que mal ele fez? O Pilatos querendo defender Jesus: solta quem? Barrabás. Crucifica Jesus, Jesus. Mas o que ele fez de mal? Pilatos ainda querendo defender Jesus, querendo soltar Jesus, querendo falar para aquele povo sobre o justo. Mas eles clamavam, dizendo: seja crucificado, seja crucificado. Pilatos teve um receio do povo, porque viu que aquela multidão estava enfurecida e queria sangue, o sangue de Jesus. Mas ele por diversas vezes tentou livrar Jesus. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão. A outra alternativa ele não teve: lavar as mãos. E ele disse: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Pilatos lavou as mãos. Estou inocente do sangue desse justo. A culpa é de vocês, não minha. Pilatos falou isso, porque tinha consciência, e disse: justo. Pilatos reconheceu, através daquela mensagem da sua mulher Cláudia, de que Jesus era justo. Estou inocente do sangue desse justo. E disse para o povo: considerai isso. Sabe o que o povo respondeu? E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Lançaram uma palavra de maldição na vida deles. E por causa dessa palavra, Jerusalém foi totalmente destruída. E o povo judeu está sofrendo até hoje. Foi espalhado pelo mundo. E aquela guerra, aquela situação terrível, por causa dessa palavra. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Declarou para eles e para toda a geração seguinte. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse último ato de Pilatos, mandou açoitar Jesus, e o açoite lá era para arrancar carne, sangue. Pilatos pensou: se eu mandar açoitá-lo, antes de ser crucificado, o povo vai ter dó dele, e vai mandar soltá-lo. Pilatos pensou isso. Senão ele poderia muito bem: vai, crucifica-o. Mas não, bate nele primeiro. Oh, tadinho de Jesus, levou uma surra, derramou seu sangue tão precioso por nós. Segundo as informações de pesquisa bíblica, o chicote que batia, na ponta, tinha uma lasca de alumínio, um negócio mais ou menos assim, e quando batia, puxava, arrancava a pele. Pele não, arrancava carne. Jesus ficou em carne viva, suas costas, seu corpo, segundo o relato. Ele sofreu isso.
ela provou que Deus escolheu coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Cláudia observou nessa revelação que ela poderia fazer alguma coisa para salvar Jesus. Esse texto nós vamos falar daqui a pouco. Coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Uma mensagem que poderia transformar uma atitude de um governador a respeito de um justo. Surpreendente essa situação. Essa mulher, a única na Bíblia que teve revelação em sonho foi Cláudia Prócula. Não existe na Bíblia ninguém que teve revelação, nenhuma mulher, só ela teve essa revelação em sonho. Cláudia Prócula. Quem era Cláudia Prócula? Vocês vão se surpreender agora. Ela era neta do imperador Augusto, romano. Era convertida ao judaísmo. Teve antes de tudo isso um encontro com Jesus, para Jesus curar o pé torto do seu filho Pilo. Cláudia Prócula conhecia Jesus. Mulher de Pilatos. Ela sabia quem era Jesus. E Jesus curou o seu filho do pezinho torto, o filho de Pilatos. Amados, as pessoas às vezes ficam pensando que não querem assumir um compromisso com Jesus, porque não teve um encontro com Ele. Um encontro literal, mas temos um encontro espiritual, porque Jesus pode fazer maravilhas na sua vida, amém? Jesus pode transformar a sua vida, dar a você aquilo que você precisa ter. Ela teve esse encontro. Isso está registrado numa carta que ela deixou em Gália, tempos depois que Pilatos deixou Jerusalém. Ela escreveu todo o relato do encontro de Jesus com ela. Foi publicada em inglês em 1929 pela revista Picture Review Magazine. E em 1963, uma outra revista em inglês publicou toda a carta, que eu vou imprimir essa carta, está em inglês, mas vamos traduzir em português. Ela escreveu em latim, a carta ela escreveu em latim, em Gália, né? Depois foi traduzida para o inglês, publicada nessa revista. Eu vou tentar imprimir essa revista, o que ela escreveu, a carta, o que ela diz na carta, e vamos traduzir em português e vou depois distribuir aqui na igreja para vocês verem que coisa fantástica, o encontro dela com Jesus. É coisa inacreditável, não está na Bíblia. Nicodemos, que foi um historiador, colocou todas essas pesquisas e colocou e foi publicada. Cláudia Prócula, mulher de Pilatos, teve um encontro com Jesus e foi pedir para ele: Jesus, cure meu filho, pezinho torto, pezinho para dentro assim. E Jesus restaurou o filho de Pilatos. Ele reconheceu, através da mensagem da sua mulher, que ele era justo. Mas ouviu quem? O povo. Talvez por medo. A conclusão, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 31, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Tem tanta coisa que você acha que é absurdo. Eu falei, mas não é possível isso acontecer. Para quê? Para confundir as coisas sábias, as coisas de Deus. A própria palavra diz que as pessoas do mundo acham que nós, crentes, que servimos a Jesus Cristo, somos loucos, fanáticos, essas coisas todas. E Deus permite que isso aconteça para que as sábias, coisas sábias possam estar diante das pessoas que servem a Deus. Na sequência diz: e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. Um bilhetinho, coisinha fraca, para confundir a realidade do fato que ia acontecer.
E diz mais: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus tem que ser glorificado, não as pessoas. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém, irmãos? Isso significa algo muito importante para nós. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Quando você tiver que tomar uma decisão na sua vida, ore ao Senhor. Quando você estiver buscando algo que você necessita na sua vida, ore ao Senhor. Quando você precisa resolver uma questão que não sabe como vai resolver, coloque diante de Deus, espere o Senhor falar ao seu coração. Quando você sentir paz ao seu coração, você terá certeza daquilo que você tem que fazer. Nessa experiência, nesse diálogo entre Pilatos e Jesus Cristo, ele ficou calado e não falou mais nada. Depois ele disse: tu o dizes. Depois ele não falou mais nada. Recebeu toda a carga de opressão do mundo nas suas costas e morreu por você, e morreu por mim, morreu por nós. Que essa semana seja uma semana de reflexão, que seja uma semana a partir de agora de reflexão, que se comemora a Páscoa e se comemora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque no dia a dia da nossa vida, amados, nós temos que tomar decisões muito importantes. Nós não podemos viver aleatoriamente, como se nada tivesse acontecendo. A incredulidade toma conta do povo hoje. As pessoas estão morrendo, estão sendo destruídas. O diabo veio para matar, roubar e destruir mesmo. Ele abre situações, armadilhas para destruir as pessoas, principalmente a família. As pessoas às vezes buscam a Deus, ora, mas nada acontece. Parece que Deus demora a responder, mas quando isso está acontecendo, já falamos aqui sobre o silêncio de Deus, é porque Ele está trabalhando para te dar algo maior ainda, porque você vai ter que passar por sofrimento. Amém, irmãos? Você vai ter que passar pelas aflições. Você está sendo treinado para algo maior que vai acontecer na sua vida. É como se tivesse aquela pessoa falando: vamos ficar com o couro duro porque vem lambada aí. É verdade. O gladiador, na época dos romanos, eles treinavam para a defesa, não para o ataque, para a defesa, mas eles tinham que atacar também. Mas os gladiadores que eram levados para a luta e depois a morte, eles eram treinados, ficavam com couro duro para resistir qualquer tipo de ataque. Nós vivemos num mundo onde nós temos que ser gladiadores. É verdade. Nós não podemos ficar assim, como se estivesse tudo a mil maravilhas. Não, temos que estar preparados para o ataque do inimigo. E quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, é justamente isso, estar a armadura de Deus, que é a mesma armadura daqueles romanos, calçado naquilo que Ele dá, que é a palavra de Deus, que é a espada, que é o capacete da salvação, que é a couraça da justiça, que é as sandálias, que nós temos que caminhar para buscar vidas para Jesus. Amém, irmãos? Que esse exemplo de Cláudia, que é o exemplo especial, que ela alertou o seu marido para que não fizesse algo injusto contra uma pessoa justa, é o que nós temos que fazer com as pessoas que amamos. A declaração de amor de Cláudia a Pilatos foi fantástica, só que ele se rendeu à vontade popular. Às vezes você é alertado para uma situação e você sabe que aquilo é certo fazer, mas você ouve outras pessoas e você acaba fazendo injustiça. Quando você recebe uma informação e você sabe que a sua atitude depende da vida de pessoas ou de melhorar situações de pessoas, tome cuidado para não cometer injustiça. Uma palavra mal falada, uma atitude impensada, destrói vidas de pessoas. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser o quê? Corretos diante de Deus e dizer: Senhor, me dê o discernimento para mim saber qual caminho a seguir, o que falar e como agir.
Fazendo isso, seremos protegidos pelo Altíssimo, soberano Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecer a Deus esse momento especial. Pedir para que Jesus possa nos conceder a graça da misericórdia dEle, perdoar os nossos pecados e com certeza nos dar a vitória, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve-se diante de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer pela Tua palavra, podemos aprender um pouquinho mais a respeito de como cuidar de vidas, como se preocupar com pessoas. Mas sabemos que nós devemos cuidar um dos outros, mas quem cuida de nós é o Senhor. Tua palavra é tão maravilhosa, tão especial, que nós guardamos no nosso coração para poder ter discernimento de fazer o que é certo. Perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Sabemos das nossas imperfeições. Ó Deus Pai, eu quero pedir em nome de Jesus agora, que o Senhor traga o benefício da cura às pessoas que estão precisando ser curadas. As pessoas precisam restaurar sua saúde. As pessoas precisam viver alegre e feliz, dizendo: sim, Jesus me curou, Jesus me salvou. Traga o benefício da cura, porque Tu és o médico dos médicos. Ó Pai, Tu és o dono do ouro e da prata. As pessoas, muitas com dificuldades financeiras, sem rumo, até num beco sem saída, sem saber que caminho. Abre a oportunidade, Senhor. Dê um escape, dê uma nova oportunidade, para que nós possamos estar diante de Ti, louvando, agradecendo, porque Tu és um Deus que provê, um Deus que supre as necessidades do Seu povo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que leve as pessoas que vieram nesse culto essa noite para casa em segurança, que possam ter essa semana muito segura, Senhor. Coloque Seus anjos ao redor dessas pessoas para que elas possam viver protegidas pelo Senhor, livrando de acidentes, do maligno, livrando o Senhor de pessoas que possam atrapalhar a vida financeira, a vida relacionamento de casal. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus repreender todo espírito maligno que traz a dissensão, a separação. Espírito do mal, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Espírito que traz a enfermidade, eu quebro o teu poder agora em nome de Jesus. Espírito que traz a separação, eu quebro o teu poder agora em nome de Jesus. Deus Pai, todo poder e honra, derrame agora, Pai, as tuas bênçãos na vida dessas pessoas, que elas possam sair aqui livres e soltas, alegres e felizes, que possam cantar louvores e agradecer ao Senhor, porque nós reconhecemos que temos um Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, disse: está pago, quitado, derramou o seu sangue tão precioso, rasgou aquele véu que separava de Deus, e através dele está um Cristo ressurreto diante do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado. Jesus, muito obrigado pelo sacrifício, reconhecemos isso, e nós queremos declarar a nossa adoração pura a Ti. Nós Te amamos, Jesus. Nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Amém, igreja? Deus abençoe. Podeis assentar só um instantezinho. Eu gostaria de chamar alguma pessoa que tem um testemunho para dar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm recebido milagres do Senhor, e você pode ter essa oportunidade de dizer: Senhor Jesus, estou aqui para agradecer e tomar bênção, posse da bênção. Não seja como aquele 10 discípulos, 10 foram curados, somente um veio para agradecer. Tem alguém essa noite que eu gostaria de ungir com óleo? Boa noite, irmãos. Bom, eu tenho um milagre muito grande para contar, e eu agradeço a Deus. Eu tive um câncer, faz 5 anos que eu tive um câncer de intestino, e foi na época que eu estava com o Ramsteb também, que estava todo mundo doente, foi morrendo as pessoas, eu com aquele problema. Eu já dei testemunho em outros horários da igreja também, e eu sempre tive vontade de ter um testemunho aqui, nunca deu certo, mas eu quero dizer assim que Deus me curou, e que esse câncer que eu tive, que foi constatado que era maligno, não foi para a morte, eu tenho certeza disso, que era para me dar testemunho mesmo, e para mostrar para as pessoas que têm dúvida, que Deus faz milagre hoje, e já fez antes. E aí foi constatado, eu sentia dor no intestino, fui lá para fazer uma colonoscopia, achando que era um problema mais no estômago, né?
E aí o médico falou, olha, vão ter que tirar, que já está do tamanho de um limão, Tahiti. Então foi muito rápido, assim, foi coisa muito rápida. Eu nem um instante tive medo. Eu senti o tempo todo que Deus estava cuidando de mim. Tomei aqueles remédios fortes que teve que tomar. Não sentia nada. Tive visita dos pastores da minha casa, dos meus irmãos de igreja. Então isso me ajudou muito. A fé das pessoas, a fé que eu tinha em Deus também. Deus me carregou no colo, que eu não sentia dor, eu não sentia nada. As pessoas chegavam em casa morrendo de medo, falavam, achando que eu já ia morrer, né? Ivete e tal. Foi constatado que era maligno mesmo, que eu ia ter que fazer aquela aplicação de radioterapia e são os dois, a quimioterapia. E aí foi para São Paulo os exames, eu orando, eu acreditando, falei, Senhor, eu vou ter que usar peruca, eu vou usar, não tem problema, né? Mas aí chegou o exame com antecedência, o médico falou, seu exame já chegou. Eu falei, meu Deus, chegou antes da hora, porque é 30 dias, né? Quando eu cheguei lá, o médico falou, olha, Ivete, eu não sei o que aconteceu, mas os seus anticorpos reagiram, você não tem mais nada, não vai precisar usar quimioterapia nem radioterapia, você está curada. Sabe? Então, é um testemunho que eu quero dar para os irmãos, que Deus faz mesmo as coisas. É uma doença terrível, que já levou várias pessoas, né? Mas eu não tive um pingo de medo, irmãos. Na hora eu coloquei a palavra de Deus que tem que ter usada na hora que você quer pedir as coisas, né? Eu falei, Senhor, eu sou jovem, na tua palavra fala que a pessoa que é crente, que a pessoa que faz a sua vontade, que é fiel a ti, tem muitos anos de vida. Eu quero ver meus netos crescerem, eu quero ver meus filhos crescerem, então isso, eu não aceito isso. Sabe? Então, nem um instante eu aceitei aquilo. E eu, graças a Deus, Deus me deu muita fé, e eu estou aqui hoje para testemunhar. E tem muito mais, sabe, pastor? Glória a Deus. Cada semana você vem contando aqui. Deus abençoe, viu, minha filha? A benção. Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu não posso considerar um testemunho ainda, mas há 3 semanas, eu e minha esposa Roseni, nós encontramos o pastor e era aniversário do nosso bebê de 5 anos, a Isabela. E ela falou para o pastor que ela está fazendo 5 anos. E ele falou que ia dar um bolo para ela. Ela falou, vou ter problema, porque eu não... Vai ter um problema, ela falou. Porque eu não posso comer bolo que tem leite. E daí nós falamos que a gente viria aqui na igreja. Está com 3 semanas. E ela chegou aqui e falou para o pastor ali na porta. Ele perguntou o que ela queria. E ela disse que ela queria tomar todinho com o pai dela. E foi até uma emoção muito grande para nós aquele dia, quando o senhor falou aqui. E agora, nós temos muita fé, mas nós temos medo também. Mas ela tem fé, talvez até mais que a gente. E ela começou a pedir para dar de pouquinho leite para ela. E ela está tomando de pouquinho leite e não está fazendo mal. Glória a Deus. É o testemunho que eu queria dar aqui. Glória a Deus, Rocha. Que Deus seja louvado. Ela falou lá na frente para mim. Ela falou, tio, estou tomando leite. Eu falei, glória a Deus. Deus curou. Tem que ter cautela, não tenha medo. Cautela, prudência, mas confie, porque a fé dessa menina é fantástica. E você é pastor da vida dela, da casa dela, da família dela. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. E aí? Quero dar um testemunho, que eu fiz um pedido aqui na igreja, para que eu tinha uma casa que eu queria vender, para comprar uma condução para o meu filho trabalhar, que ele estava desempregado. Aí, pouco tempo durou, eu vendi minha casa, e ele fez um empréstimo, completou o resto que faltava. Ele comprou o caminhão, hoje ele está empregado, está lá no aeroporto de Santa Maria. O Putinelli deu a ele o emprego e ele está muito feliz, e eu mais feliz ainda do que ele. Eu quero agradecer a Deus todos os dias, como eu prometi, e como eu venho pedindo tudo o que eu quero, eu peço ao meu Deus, e meu Deus nunca me negou nada. Nada, nada. Eu posso dizer que sou uma mulher muito feliz. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor seja louvado. Deus abençoe você, né, mãe?